Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Quem achou, diga amém. Preste atenção. Quando Deus, porém, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou. Vou repetir. Quando Deus, porém, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou, pela sua graça se agradou. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é escolhido de Deus desde o ventre da sua mãe. Antes que os teus ossos se formassem, Salmo 139, Deus já tinha visualizado você. Você não é obra do acaso. Você é um projeto de Deus. A Bíblia é um jardim. A Bíblia pode ser comparada a um jardim que, à medida que você vai passeando por esse jardim, você contempla histórias lindas como flores, fontes de águas maravilhosas em qual nós saciamos a nossa sede. Podemos dizer, comparar, que a Bíblia é um jardim onde podemos apreciar belas histórias. Nos lembramos então que dessas histórias Deus vai chamando as pessoas, Deus vai convocando as pessoas, Deus vai vocacionando as pessoas. A palavra vocação vem do latim vocatione, que significa escolher, chamar alguém, disposição de alguém. Vocação vem de predisposição, vem de escolha. Temos a vocação profissional, em que nós avaliamos o ambiente de trabalho. Temos a vocação profissional em que nós avaliamos a remuneração financeira, se vai valer a pena. Temos a vocação profissional em que nós avaliamos o status da profissão. Essa profissão vai me dar um status. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite para a vocação divina. A vocação divina, ela não leva em conta remuneração. A vocação divina, ela não leva em conta o status da profissão. A vocação divina, ela não leva em conta o ambiente, se ele é bom, se ele é ruim. A vocação divina, ela é um chamado especial de Deus, em que cada um de nós fomos incumbidos, fomos escolhidos. Vemos Deus chamar Moisés para uma missão nobre. Moisés estava no deserto. Moisés era um homem simples, e Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu preciso de você. Eu preciso que você vá até o Egito. Porque eu sou um Deus que vivencie o dia a dia do meu povo. Eu sou um Deus que me importo com a necessidade das pessoas. Eu sou um Deus que me importo com as angústias que as pessoas passam no seu dia a dia. E o meu povo está sendo oprimido. O meu povo está sendo afligido. O meu povo está sendo massacrado. E eles têm clamado, 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 clamado. E o clamor do meu povo chegou até os meus ouvidos. A necessidade
do meu povo chegou até mim. A humilhação do meu povo chegou ao meu conhecimento. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós não servimos um Deus que tem olhos e não vê. Nós não servimos um Deus que tem ouvidos e não ouve. Cada postura nesse culto, cada atitude nesse culto, Deus está com os seus olhos postos nesse lugar e Ele conhece a necessidade do teu coração. Moisés então ouve o chamado de Deus. E Deus fala: Moisés, eu preciso de você para uma missão difícil. Eu estou te convidando. Chamado divino é convite. Meu irmão, nesse momento que eu falo com você, existe toda uma engrenagem no seu corpo, existe toda uma situação de funcionamento do nosso corpo. Inconscientemente você está sentado aqui, os seus rins estão funcionando. Inconscientemente você está sentado aqui, o seu coração está batendo, bombeando sangue para todo o seu corpo. Inconscientemente você está sentado aqui, aleluia, a sua mente está funcionando. Isso é o poder de Deus sobre a sua vida. É muita tecnologia espiritual, é muita inteligência sobrenatural para você viver por viver. Deus tem algo mais na sua vida. Deus quer usar as suas capacidades, as suas habilidades. Deus quer usar a sua saúde. Deus quer que você use todo o seu potencial. Deus não quer que você se sinta uma pessoa inferiorizada, uma pessoa marginalizada. Não, Deus Ele quer te envolver nessa noite. Deus Ele quer que você entenda que Ele tem um propósito na sua vida. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. A Bíblia diz que Deus chamou Gideão para ajudar no assentamento do povo de Israel em Canaã. A Bíblia diz que Deus chamou Isaías na guerra sírio-efraimita e na morte de Uzias. A Bíblia diz que Deus chamou Jeremias na guerra entre o Egito e a Babilônia, ou seja, Deus precisando, Deus convocando para uma missão, para um chamado, para um propósito. Uma motivação a mais para viver. E quando Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel, quando Deus te chama, quando Deus me chama, parece que vem aquela voz dizendo: você, quem é você? Quando Deus chama Moisés, Moisés fala: eu? Quem sou eu? Eu? Quem sou eu para ir e tirar toda uma nação do Egito, os filhos de Israel? Meu irmão, Deus tem te chamado, Deus tem te convocado, a obra é grande, o desafio é grande, os problemas que a sociedade enfrenta são grandes. E Deus tem falado com você: eu preciso de você, eu preciso de você. E você está como Moisés dizendo: quem sou eu? Quem sou eu? Deus chamou Gideão e Gideão foi na mesma linha: quem sou eu? Eu sou menor, sou o menor da tribo de Manassés, quem sou eu? A gente está sempre protelando o chamado de Deus, a gente está sempre, desculpe a expressão, empurrando com a barriga aquilo que Deus quer fazer na vida da gente, aquilo que Deus tem para a vida da gente, a gente está sempre arrumando uma desculpa. Espírito Santo de Deus me fala que aqui neste lugar tem pessoas sentadas com um potencial poderoso do Espírito Santo para quebrar cadeias, para libertar cativos, para impor as mãos e curar os enfermos. Meu irmão, será que tem alguém que recebe isso aqui nessa noite?
A Bíblia fala do chamado de Isaías. Deus então chama Isaías. Isaías diz: eu sou um homem de impuros lábios. Quem sou eu? Eu sou um homem da boca suja. E habito no meio de um povo de lábios impuros. Quem sou eu para fazer a obra de Deus? Aí nós vemos o chamado de Jeremias. Deus chama Jeremias para uma missão. O que Jeremias fala? Eu não passo de uma criança. Eu tenho uma boa notícia para você, que está como Moisés, que está como Isaías, que está como Jeremias, aleluia, que está como Gideão. É justamente você que Deus quer usar. É justamente você que diz que não é capaz, que não pode, que Deus quer pegar nessa noite, que Deus quer usar nessa noite, que Deus quer fazer uma revolução nessa noite, porque Deus conhece o teu coração. Deus conhece o que passa em cada coração. Aquele que diz que não pode, aquele que diz eu sou menor, é esse que Deus quer pegar e fazer uma obra sobrenatural na sua vida. O chamado causa perplexidade, objeção. Pastor, mas eu estou ocupado. Pastor, mas eu não tenho tempo. É esse que o Espírito Santo de Deus está procurando. Moisés, quando foi chamado, estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Gideão, como foi chamado, estava malhando trigo no lagar. Meu irmão, Deus não chama desocupado. É você que Deus quer usar. Será que tem alguém entendendo e ouvindo o chamado de Deus nessa noite? Deus quer usar você. Tem gente inventando desculpa para o chamado. Tem gente protelando, tem gente empurrando. Quanta gente que adorava não adora mais. Quanta gente que pregava não prega mais. Quanta gente que evangelizava não evangeliza mais. Mas o Espírito Santo já falou aqui, através do ministério de louvor, que ao cheiro das águas, Deus vai revitalizar o teu ministério, a tua chamada. Oh, será que tem alguém que recebe isso aqui nessa noite? Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar. Deus quer usar as mulheres, quer usar a professora, quer usar a empregada, quer usar a irmã. Deus quer te usar. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos a atuação das mulheres. Meu Deus, o que seria de Moisés se não fossem as parteiras? O que seria de Moisés se não fosse a sua mãe? As parteiras do Egito, quando Faraó, que representa Satanás, disse: mata, destrói, mata o escolhido, mata o chamado. E as parteiras disseram: não vamos matar. Por que não vamos matar? Porque nós estamos ouvindo uma voz aqui, uma voz sobrenatural dizendo: deixa viver, deixa viver, deixa viver, deixa viver. Talvez alguém está falando para você: mata ele, mata o sonho, mata o projeto. Mas nessa noite o Espírito Santo está usando o profeta para dizer para você: deixa viver, deixa viver, deixa viver. Não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. Deus ainda tem muita coisa para fazer na tua vida. Diga para o seu irmão: deixa viver, deixa viver. Onde estão as parteiras espirituais aqui nessa noite? Tem gente que é coveiro espiritual. Se ele puder enterrar sonho, ele enterra sonho. Se ele puder atrapalhar aquilo que Deus tem na vida de cada um dos seus escolhidos, ele vai tentar atrapalhar. Só tem uma coisa: não adianta tentar parar o projeto de Deus na sua vida. Aquilo que foi estabelecido vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Queira o inferno ou não, Deus já está trabalhando ao teu favor. Deixa eu ver se tem alguém que recebe essa palavra aqui. Deus já está trabalhando. As mulheres, as parteiras, a mãe, a irmã,
A filha de mulher, você é mulher de Deus. Quem disse que você não tem valor? Quem disse que você não pode ser valorizada? Você é mulher de Deus. Chamado, convite divino. Deus não chama a gente desocupada, Deus chama a gente ocupada. Quando Deus chamou Gideão, falou: varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão estava malhando trigo no lagar. Quando Deus chamou Isaías, Isaías estava no templo em Jerusalém, fazendo o quê? Meditando nas Sagradas Escrituras. Como é que você tem usado o seu tempo? Como é que você tem retribuído a Deus tudo aquilo que Ele tem feito por você? Eu estou trazendo uma palavra de confronto, de reflexão nessa noite. O que você tem feito para Deus? O que você tem feito para a obra de Deus? Qual é o seu envolvimento nesta grande igreja, nesse grande templo? Deus não te chamou para ficar ocioso. Deus está mantendo você vivo. Aí teu coração está funcionando, os rins estão funcionando, os pâncreas estão funcionando, está tudo funcionando. Aleluia, os teus olhos estão funcionando, os teus ouvidos estão funcionando. É porque Deus tem um projeto na sua vida. Quanta gente queria estar aqui e não pode. Quanta gente está no leito de hospital, queria estar aqui e não pode, mas você está aqui. Será que você pode glorificar a Deus pelo fato de você estar aqui nessa noite? Chamado verdadeiro, meu irmão. E eu concluo essa palavra aqui. Chamado verdadeiro não é status. Chamado verdadeiro não é posição social. Tem gente confundindo chamado com posição social. Chamado verdadeiro é ajudar os necessitados. Chamado verdadeiro é visitar aqueles que estão no leito de um hospital. O chamado verdadeiro é pregar o evangelho a toda criatura. O chamado verdadeiro, é ter piedade pelas almas. O chamado verdadeiro é chorar com quem chora, é sofrer com quem sofre. Isto é chamado. O que vemos hoje é luz, câmera, pregação. Não. Aqui é luz de Deus, palavra de Deus e vitupério da cruz. Chamado sem deserto não é chamado. Chamado sem vale não é chamado. Chamado sem preço não é chamado. Deixa eu perguntar de novo, tem alguém que quer ser chamado por Deus aqui nessa noite? Nesta época em que nós vivemos, a gente precisa viver esta palavra. A gente precisa olhar ao nosso redor. Quando eu falo a gente, eu em primeiro lugar, e ver a necessidade do meu próximo. Estender a mão para o meu próximo. Deus te chamou para você ser um abençoador. Deus te chamou para você ser uma pessoa que no momento desta crise que nós estamos vivendo, teu vizinho, teu parente, teu pai, tua mãe, teu amigo, na hora que ele estiver desesperado, você vai trazer uma palavra de esperança para o seu coração, porque você é um escolhido, você é um chamado de Deus. Te convido a se colocar de pé nessa noite. O verdadeiro chamado requer sacrifício. O verdadeiro evangelho não é o evangelho do oba-oba. É o evangelho da renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem que matar a carne. Tem que matar o eu. Porque o eu quer aparecer. Mas quando nós matamos a carne,
o que aparece é a glória de Deus na nossa vida. Onde está você que está ouvindo o chamado de Deus? Depois que eu sou chamado, eu sou enviado. Enviado para levar liberdade aos cativos, cura aos oprimidos. Aonde está você que ouviu a voz de Deus nessa noite? De uma forma tão simples, tão objetiva, mas que eu tenho certeza que vai mudar a história da sua vida.